Olá pessoal, estamos chegando para resolver as questões da atividade proposta para a sala de aula, atividades para a sala de aula. Atividade proposta, esse box aqui, é para vocês fazerem e ir colocando, postando lá no portal as respostas para a gente acompanhar aqui os índices de acerto. Lembrando que fizemos coletivamente, eu e o professor Antenor, um material explicativo a respeito do assunto vetores. Foi colocado no formato de PowerPoint, está no porta-arquivo, baixe e ajudará também na explicação desse conteúdo. Vamos aproveitar esse momento para resolver essas questões. Então a primeira questão diz o seguinte, a primeira questão, lembrando que da página 42 do livro de vocês, certo? Vai dizer o seguinte, quantas direções e quantos sentidos uma reta determina no espaço? Então vejam só, vamos pensar o seguinte, o que a gente entende como uma reta? O que nós estudamos na matemática até então como uma reta? Uma reta, questão de número 1, deixa eu só tirar esse livro aqui para ajudar. Uma reta, vamos lá. Isso aqui, por exemplo, é uma reta. Essa reta aqui que eu coloquei, que não definido como colocar a reta, mas está colocado da forma que nós podemos entender de imediato. Essa reta ela tem quantas direções? A direção é horizontal, só tem uma. Quantos sentidos? Ela pode estar orientada nesse sentido, como pode estar orientada nesse sentido. Então, essa reta ela tem o quê? Uma direção, que diz, no caso aqui é horizontal, e dois sentidos, um para a direita, nossa direita, e outro para a esquerda. Portanto, a letra que corresponde à alternativa correta, letra A, vamos ler uma a uma para ver aqui. Letra A vai dizer duas direções e dois sentidos, não. Duas direções na letra B também não. Letra C, uma direção está correta em um sentido, está incorreto. E a letra D ele vai dizer uma direção e dois sentidos. Portanto, letra D para a primeira questão. Primeira questão, letra D. Certo? Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. Vamos lá. A segunda questão vai me dizer o seguinte. Quando se diz que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, está se definindo a velocidade como uma grandeza. Gente, se ele diz 20 metros por segundo, isso é o valor. Esse valor, metros por segundo, 10 metros por segundo, esse valor a gente pode chamá-lo de módulo. Ele está dizendo que na horizontal, a horizontal, conforme a gente viu agora há pouquinho, é a direção. Cadê? 20 metros por segundo horizontal e para a direita. Se para a direita, isso implica dizer o que? É o sentido. Então, observe que essa grandeza velocidade está dando três características. O módulo, a direção e o sentido. Se a grandeza física ela é definida com com essas três modalidades, vamos chamá-la assim, essas três características, ela é uma grandeza vetorial ou escalar? Portanto, a gente sabe que é uma grandeza vetorial. A grandeza escalar é aquela que só o valor numérico, ou seja, só o módulo com a respectiva unidade, por exemplo, tempo, quando a gente pergunta a hora, que hora é essa? Por exemplo, alguém diz 22 horas. Nem precisa de direção, nem precisa de sentido. Portanto, nesse caso seria uma grandeza escalar. Mas quando é definida com três características, módulo, direção e sentido, a gente chama de grandeza vetorial. Portanto, a 2 é letra D. Vamos anotando aqui. 2, letra D. Conferem? Letra D. Vamos para a questão de número 3. A questão número 3 vai dizer o seguinte. Assinale a fórmula vetorial correta existente entre os vetores apresentados. Perceba que tem o seguinte. Como é que está representado esses vetores? Deixa eu colocar o livro aqui mais um pouquinho aqui para usar esse espaço aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Nós temos um vetor que ele chamou vetor
Z, está na direção vertical, sentido para cima. Tem um outro vetor aqui, que ele chamou de vetor V, que está na direção horizontal, sentido para a esquerda. E tem um outro vetor, a posição aqui não está nada agradável, mas vamos lá. Tem um outro vetor que ele chamou de U, tá certo? Muito bem, o que a gente pode perceber aqui? Vocês devem ter visto, ou se não lembra disso, volta lá ao material e consulta novamente, que esse é um método de soma de vetores, chamado método do paralelograma, tá certo? Do polígono, perdão. Esse método diz o seguinte, olha, um vetor onde termina um e começa o outro, quer dizer que esses vetores aqui estão somando. Então, Z está somando com o vetor V. Só um detalhe que muito estudante pergunta, essa setinha aqui em cima indica a direção e sentido? Não, nada disso. Essa setinha aqui em cima só indica que a grandeza é vetorial. Ela pode estar para cima, para baixo, para o lado, as setinhas sobre a letra é sempre para a direita porque está representando a grandeza vetorial, mas não está representando a direção nem sentido não, ok? Mas voltando para cá, você tem onde está terminando V, está começando Z. Então a soma de V mais Z ou Z mais V, tanto faz, tá certo? Ela é igual a uma resultante. Essa resultante a gente viu no método polígono que onde termina um, começa o outro, está somando. Quando você encontrar um vetor que tem a pontinha de seta encostando a pontinha da outra seta, aquele vetor ele está encerrando esse processo de soma. Portanto, ele é o vetor resultante. Olha, você percebe por isso aqui, ó. Esse aqui, ó, pontinha de seta com o início da outra. E esse aqui, esses dois U e Z, veja que é a pontinha da seta dele com a pontinha da seta da outra. Portanto, Z mais V está somando e esse aqui é o resultante. Então vamos agora voltar para as alternativas para a gente visualizar, certo? Qual é a questão, o item que vai falar isso. Então vamos lá. Olha, a primeira diz Z mais U. Ó, Z não está somando com U. Estaria somando se U tivesse a setinha para baixo aqui, ó. Terminando Z e começando U. Não é o caso. Z mais U igual a V está errado. V mais U também não. Ó. Estaria certo se a pontinha do U tivesse para cá, para baixo. Aí seria V mais U mais V. Aqui, ó, Z mais V igual a U. Ó. É isso que nós definimos agora há pouquinho. Ó. Z mais V é igual a U. Foi exatamente isso que definimos. Portanto, letra C. Essa questão de número 3 já. É 3? 3, exatamente. 3 é letra C. Ok? Muito bem. Essa é mais uma questão do número 4. A questão do número 4, ele coloca essa quantidade de vetores aí. Olha, vamos ler. A seguir são representados diversos vetores de mesmo módulo, ou seja, de mesmo tamanho. Só que está mudando aqui, ó, a direção e o sentido, mas o tamanho deles são os mesmos. É correto escrever, aí, olha só, é correto escrever, aí ele vai dar algumas condições, ou melhor, algumas situações. A é igual a E, o vetor A é igualzinho o vetor E. Olha, o vetor A tem o mesmo módulo que E, tem a mesma direção, os dois estão na horizontal, portanto A, o sentido está para a direita e o E, o sentido está para a esquerda. Então A não é igual a E. Eu poderia até dizer que o vetor A, ó, eu poderia dizer isso aqui, que o vetor A é igual a menos o vetor B, menos o vetor E, porque um está oposto do outro, ok? Portanto, A é diferente de E, certo? Aí, de novo, ó, letra B, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer A, ou melhor, B é igual a D. B está aqui, ó, e D está assim, ó. Esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido?
Visivelmente também não, são diferentes. Estaria iguais se o D tivesse assim, ó, paralelinho do mesmo jeito, não é o caso. Aí a letra C ele vai dizer C é igual a F, cadê o C? C está vertical, direção vertical, sentido para baixo. O F, direção vertical, sentido para cima. Um está oposto do outro, também não são iguais. A letra D diz A é igual a B, podemos já desistir de cara, olha. A e B são bem diferentes, olha. E B é igual a C e C é igual a D, então esse não tem sentido nenhum falando isso aqui. Porque são todos eles diferentes, né? E a letra E vai mostrar isso. A letra E vai dizer A é diferente de B, sim, ó. A é diferente de B. B é diferente de C. C é diferente de D. D é diferente de E. E é diferente de F. Portanto, letra 5 é letra E. Letra E. Ok? 4, questão número 4. 5 é a próxima, gente. 5 é a próxima. Vamos lá, gente, para finalizar a questão de número 5. A questão número 5 vai dizer o seguinte: dados os vetores A, B e C representados na figura, em que cada uma quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos valores tem módulo, aí dá os itens aqui. Deixa eu colocar o papel aqui, que eu fiz uma reprodução rápida, para a gente analisar. Ele está querendo o vetor resultante. Então, veja só. Se eu manter esse vetor aqui e trazer esse para cá, ó, transcrevê-lo do jeito que está aqui, deixa eu pegar uma caneta de cor azul. Olha, esse tem apenas uma diagonal, então eu vou colocá-lo aqui, ó. Transcrevi o vetor B para cá, ó. Certo? Vou usar o método do polígono. Muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor C, vou transcrevê-lo para cá, ó. Observe, ele está usando o quê? Duas diagonais aqui. Então, vou usar as mesmas duas diagonais para manter o mesmo módulo. Muito bem. Olha, esse é o vetor A, esse é o vetor B, esse é o vetor C. Portanto, o vetor soma vai ser o pedaço que falta para fechar. O método polígono é exatamente isso, olha. Veja aquela questão lá em cima, olha. Tinha esse vetor, o que faltava para fechar? Esse aqui, ó. Esse é o vetor soma, método polígono. Mesma coisa aqui, olha. Vetor A, vetor B. Vetor A, vetor B e vetor C. O que é que falta para fechar? Só falta esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o vetor soma. Vou colocar esse aqui. Vetor soma. Ele diz que cada quadrinho desse tem uma unidade. Portanto, esse vetor aqui tem que tamanho? Exatamente igual a 1. Ou seja, uma unidade. Voltando, pegando aqui o livro, vamos lá. A questão vai dizer o item. Vai exatamente a letra A, olha. Igual a 1. Ok? Gente, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente volta em algum momento para discutir, ok? Façam as questões dos exercícios propostos, tá certo? São 10 questões, esses que você já conhece. Posta lá no porta-arquivo. No porta-arquivo não, no sistema, tá certo? O SAIS. O sistema SAIS me manda um relatório de quais foram as que tiveram mais dificuldade e a gente volta num outro momento para tirar essas dificuldades, ok? Gente, um abraço, fique com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.